E aí, galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Aqui é a professora Marisa. Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre duas substâncias químicas, dois grupos de substâncias, os sais e os óxidos, né? Eles são os compostos iônicos mais abundantes na crosta terrestre, tá certo? Então, os sais, eles são compostos constituídos de ao menos um cátion proveniente de uma base e um ânion proveniente de um ácido. Eles são originados a partir de uma reação entre um ácido e uma base chamada de reação de neutralização. Todos os sais estão no estado sólido, nas condições de pressão e temperatura ambiente. Alguns sais, como NaCl, que é o nosso sal de cozinha, né, muito conhecido nosso, muito utilizado por nós, são muito solúveis em água, ou seja, se você colocar sal de cozinha em água, ele vai se dissolver bem rapidinho. Outros são pouco solúveis em água e apenas uma pequena parte não se dissolve em água. Exemplos de sais pouco solúveis em água, a gente vai ter o fosfato de cálcio, está aqui o símbolo dele, fosfato de cálcio, Ca3PO4, uma das substâncias que compõem os nossos ossos, tá? O fosfato de cálcio. E o carbonato de cálcio, que é a principal componente das conchas de animais marinhos e também de cascas de ovos. Além do cloreto de sódio, que é o principal componente do nosso sal de cozinha, outros exemplos de sais que nós temos são o sulfato de alumínio, ele é empregado em uma das etapas de tratamento da água, o hidrogenocarbonato de sódio, também conhecido como bicarbonato de sódio, tá? É muito utilizado como preparo de alguns alimentos e também como antiácido estomacal, para diminuir a acidez do estômago. Bom, os sais apresentam caráter ácido-base, como é o caráter dos sais? Afinal de contas, eles se originam a partir de uma mistura entre ácidos e bases, lembram? Uma substância só apresenta comportamento ácido ou básico em relação a outras substâncias. Então, a gente tem que ter aí o comparativo, tá? Por exemplo, a água sem substâncias dissolvidas dentro dela, ou seja, a água pura, só H2O, é uma substância considerada neutra, ou seja, nem tem um caráter ácido, nem tem um caráter básico. Embora os sais sejam classificados em um grupo distinto dos ácidos e das bases, eles nem sempre apresentam caráter neutro em solução aquosa, ou seja, solução que está a água envolvida. Observe a reação química a seguir, que representa a solubilização e a dissociação iônica do hidrogenocarbonato de sódio em água. Tá aqui o hidrogenocarbonato de sódio, tá? Que ele coloca-se água, aí a gente tem a liberação do sódio aquoso, da hidroxila e do CO2 gasoso. Essa reação mostra que a dissociação iônica do hidrogenocarbonato de sódio em hidrogenocarbonato de cálcio, perdão, em água, aumenta a quantidade de íons OH- na solução, embora de maneira distinta do que ocorre na dissociação de uma base. Logo, esse sal não apresenta caráter neutro, e sim básico. Existem também os sais cuja dissociação em água altera a quantidade de íons H+. Esses são considerados sais de caráter ácido, né? Por conta da liberação do íon. Bom, substâncias classificadas como óxidos estão presentes nos mais diversos ambientes naturais.
e também podem ser obtidas por meio de reações químicas em laboratório. Alguns exemplos de óxidos são a água, o dióxido de carbono, que é o famoso gás carbônico, o dióxido de silício. Alguns óxidos, como o dióxido de titânio e os óxidos de ferro, são utilizados como pigmentos em tintas e cosméticos. E os óxidos, eles podem apresentar caráter ácido-base? O trióxido de enxofre é uma substância que pode ser produzida pela queima de derivados de petróleo, como o óleo diesel, por exemplo. Esse óxido é encontrado no estado gasoso, em temperatura ambiente, e é um dos principais poluentes da atmosfera. Observe essa equação aqui, onde a gente vai ter o trióxido de enxofre mais água, aí vai haver a reação química, vai haver a formação de um ácido chamado ácido sulfúrico. Nessa reação, ocorre a presença dessa substância na atmosfera, aumenta na atmosfera a quantidade de íons H+, tá? Nas gotículas de água. Isso forma um fenômeno conhecido como chuva ácida. Outro poluente da atmosfera é o gás dióxido de nitrogênio. Um dos produtos da reação dessa substância com a água da chuva é o ácido nítrico, HNO3, que também contribui para a formação da chuva ácida. Então, duas coisas aí contribuem para a formação da chuva ácida, o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Os óxidos que reagem com a água formando ácidos são considerados óxidos ácidos. Eles também podem reagir com base em solução aquosa. Observe essa reação aqui entre o óxido de cálcio e a água, onde a gente vai ter a cal, tá? A cal é aquela substância branquinha que muitas vezes é utilizada em construções. A reação entre água e óxido de cálcio produz o hidróxido de cálcio, uma base pouco solúvel em água. Os óxidos que reagem com água formando bases, as quais podem se dissociar e produzir íons, são considerados óxidos básicos. Eles também podem reagir com ácidos em solução aquosa. Existem ainda óxidos classificados como óxidos neutros, como o óxido nitroso, que não reage com a água, nem com ácidos ou bases em solução aquosa. Então, galera, é isso aí. Vamos ficar por aqui. Existe um texto aqui bem interessante que eu vou pedir que vocês leiam, tá? A evolução dos conceitos de ácido e base, página 92. E temos essa atividade aqui com essas 3 questões, tá? Leiam o texto, façam a pesquisa e respondam essas 3 questões. Tranquilo? Então, foi um prazer ter estado com você. Encontro você na próxima aula. Um grande abraço.